What's up, guys? How's it going? Pessoal, é o seguinte, hoje eu vou ensinar pra vocês a como memorizar a cena de vocês de uma maneira mais fácil, tá? Porque assim, muita gente tem dificuldade na hora de memorizar a cena, principalmente em cenas grandes que tem mais de 5 falas, né? E eu vou ser sincero pra vocês, quando eu comecei a memorizar cenas, quando eu era aluno, eu também tinha muita dificuldade. Então eu não consegui memorizar a cena 1, eu não consegui memorizar a cena 2. A partir da cena 3 eu comecei a memorizar e eu usei algumas estratégiazinhas, alguns métodos que eu pesquisei na internet, né? E eu fui aperfeiçoando eles, até que chegou um ponto que, quando eu tava na cena 9, que é uma cena muito grande, né? Eu consegui memorizar ela inteira em menos de 3 horas. Memorizei ela muito rápido, tá? Então eu vou ensinar para vocês o método que eu usei e também dicas que eu vou passar para vocês relacionadas a essa memorização, beleza? Então vamos lá. Pessoal, a primeira coisa que vocês vão fazer é pegar o livro de vocês, tá? Pegou o livro, você vai fazer o seguinte, você vai dobrar ele ao meio. Beleza, com a folha dobrada, você vai fazer o seguinte agora, ó. Você vai, pessoal, ir lá no grupo e você vai ouvir o áudio completo da sua cena diversas e diversas vezes, várias e várias vezes. Até você começar a entender como é que funciona a pronúncia, tá? Então, ouçam muito o áudio, porque o áudio vai ajudar vocês a pronunciar melhor, tá? Então, certifiquem-se de ouvir o áudio da cena de vocês pelo menos umas 5, 6, 7, 8, 10 vezes, tá? Bastante. Então, vão ouvindo ao longo da semana e não só uma vez só. Beleza? Ok, pessoal? Então, com a folha dobrada, você vai começar a ler aqui em inglês. Hi, Brian. Good afternoon. Hi, Johnny. How are you? Fine, thanks. And you? A partir do momento que você vê uma palavra que você não conhece em inglês, você vai anotar ela. Por exemplo, suponhamos que eu não conheça a palavra how. How. Não sei o que significa how. Então eu vou pegar o meu caderno, ou o meu livro, ou o meu notebook e escrever aqui no cantinho, ó. How. Beleza. Escrevi ela aqui. Foca. Foca. Aí, focou. Escrevi ela aqui, eu vou voltar para o meu livro e vou continuar. Great. Why is that? I'm going to buy. Putz, o que é buy? Não sei. Vou anotar aqui, mais uma vez. Buy. Anotei buy. E vamos continuar até a gente ter muitas palavrinhas que a gente não conhece, tá? E pessoal, você vai ler a cena inteira e você vai anotar todas as palavras que você não sabe a tradução, tá? Então vai lendo. Well, não sei o que é well. Vem aqui e anota. Well. Opa, calma aí. Tá aí, agora sim. Well. Vem anotando, mais uma palavrinha. Eu não sei o que significa sure, sure, não sei. Então vem aqui e pá, sure. E você vai anotando até ter todas as palavras, pessoal, da sua cena escritas no caderninho ou no seu notebook, tá? Então lê a primeira, aí vem aqui, ó, e dobra a segunda folha, dobra a terceira e vai lendo dessa maneira, tá? A gente não está memorizando ainda, a gente está primeiro aprendendo a cena. Pessoal, que dica importantíssima. Não dá para você memorizar a cena sem entender o contexto dela e sem entender ela em si. Então, antes de você memorizar, você vai primeiramente procurar entender a cena, entender as frases, traduzir as frases, entender tudo que o Brian está falando, tudo que o salesman está falando, tudo que o cab está falando. A partir do momento que você entender o que eles estão falando, aí sim você vai poder memorizar, tá? Professor, como é que eu vou fazer para entender? E agora que a gente vai chegar nesse ponto. Quando você escrever, pessoal, as palavrinhas que você não sabia a tradução no seu caderno, você vai tentar criar frases com essa tradução, beleza? Ah, professor, eu não sei criar frases ainda, como é que eu faço? Bom, caso você saiba criar frases, você vai criá-las aqui normalmente, tá? Da maneira que você entende. Então, primeiramente, a gente vai traduzir. O que significa how? How pode significar como. Então, vai significar como. Então, feito isso, eu vou escrever uma frase aqui com a palavra how. How are you? How are you? Como você está? E, gente, pronto. Criei uma frase com a palavrinha que eu não conhecia. Aí você vai para a próxima, tá? A palavrinha buy. O que significa buy? Buy é comprar. Ok, pessoal, então buy significa comprar. Criei uma frasezinha aqui. I like to buy candies. Eu gosto de comprar doces, né? Então você vai criando frases com as palavras que você não conhecia ou que você não sabia a tradução, tá? E pessoal, evitem criar uma frase apenas, tá? Criem várias. No mínimo 3 frases com cada palavra nova que você conhece. Assim você vai estar estudando inglês ativamente. E essa parte, pessoal, de estudar inglês ativamente ela é muito importante. Porque você não vai aprender inglês só lendo. Você não vai aprender inglês só ouvindo.
Você vai aprender inglês criando frases e falando. Então essa parte de criar frases ela é importantíssima, tá? Então, pega uma palavra que você não conhece, traduz ela e tenta criar frases. Ah, professor, não sei criar frases em inglês, meu vocabulário não é bom o suficiente. Beleza, se liga. Pessoal, vocês vão vir aqui no chat GPT e vocês vão colocar essa seguinte frase aqui, ó. Crie 3 frases simples em inglês com a palavra e você coloca a palavra que você quer aprender. A palavra how, por exemplo. Em seguida você coloca com a tradução ao lado. Feito isso, pessoal, o chat ele vai criar para você 3 frases usando how. How are you? How do you make this recipe? How much does this cost? Então são 3 frases traduzidas para o inglês e também com a tradução para o português, ok? Se você quiser ouvir a pronúncia, é só você clicar aí nesse microfonezinho aqui, ó. E ele vai falar para você a pronúncia, tá? Aqui estão 3 frases simples em inglês com a palavra how e suas traduções. 1. How are you? Como? 2. How do you make this recipe? Como você faz essa receita? 3. How much does this cost? Quanto isso custa? Perfeito. Então você vai ouvir aí e você vai poder criar frases com base nisso. Pessoal, você pode usar o chat para te ajudar a criar frases, tá? Por exemplo, ele criou a frase How are you? Como você está? Agora que eu sei que how significa como, eu posso tentar criar uma outra frase com base nessa frase que ele criou. Por exemplo, ó, How much does this cost? Quanto isso custa? Eu posso trocar uma coisinha por outra. Por exemplo, How much does this milk cost? Quanto esse leite custa, tá? Então você vai criando frases e frases e frases com todas as palavras da cena que você não conhece. Você só vai conseguir memorizar com facilidade quando você conhecer todas as palavras da sua cena, tá? Então, pessoal, antes de memorizar, estuda o seu livro, estuda a sua cena, vê as palavras que você não sabe, escreve elas, escreve a tradução, vai no chat, pede para ele traduzir e criar frases para você com essas frases. Lê as frases e estuda. Quando você finalmente souber todas as traduções, todas as frases daquela cena, aí sim a gente vai para memorização. Então, se liga nessa dica de memorização aqui agora. Pessoal, para memorizar não vai ter muito segredo. Eu vou começar a ler linha por linha várias vezes. Por exemplo, Hi, Brian, good afternoon. Hi, Brian, good afternoon. Hi, Brian, good afternoon. Geralmente eu leio 3 vezes. Quando eu ler pela 3ª vez, eu vou fechar o livro e vou tentar falar o que eu li sem ler. Hi, Brian, good afternoon. Pronto, consegui memorizar a primeira linha, né? Agora você vai para a segunda. Fine, thanks, and you? Aí você lê do começo. Hi, Brian, good afternoon. Fine, thanks, and you? Hi, Brian, good afternoon. Fine, thanks, and you? E você vai lendo assim, tá? Assim que você memorizar uma linha, você vai para outra. Assim que você memorizar a primeira e a segunda, você vai ler a primeira, segunda e terceira. Assim que você memorizar a primeira, segunda e terceira, você vai memorizar a primeira, segunda, terceira e quarta. E você vai seguindo essa lógica. Só que como você já sabe as traduções, você vai conseguir memorizar muito mais fácil, tá? Então, gente, lembre-se. Primeiro você vai traduzir e entender. Depois que você traduzir e entender tudo, aí sim que você vai tentar memorizar tudo, tá? Então, Hi, Brian, good afternoon. Fecha o livro. Hi, Brian, good afternoon. Abre o livro. Hi, Brian, good afternoon. Fine, thanks, and you? Hi, Brian, good afternoon. Fine, thanks, and you? Hi, Brian, good afternoon. Fine, thanks, and you? I'm going to buy my first car today. Hi, Brian, good afternoon. Fine, thanks, and you? I'm going to buy my first car today. E você vai seguindo assim, tá? Professor, mas pra você é fácil. Você já é professor, você já manja de inglês. Pessoal, eu comecei assim, tá? Eu não sabia inglês, eu comecei assim, lendo a cena, buscando a tradução da palavra, repetindo, criando frases e continuando. Feito isso, eu te garanto que você consegue memorizar a tua cena inteira em menos de 1 semana. Eu te garanto, te dou certeza disso. Agora, se você buscar memorizar a cena só por memorizar, sem saber de nada, sem traduzir nada, você vai demorar e talvez você nem consiga, tá? Então, a primeira coisa, você vai primeiramente pesquisar a palavra que você não sabe a tradução, traduz ela, cria frases. Depois, ouve a inteligência artificial ou alguém falando essa frase para você em inglês, pode ser eu, pode pedir minha ajuda, tá? Quando você souber a tradução, quando você souber a pronúncia
você vai conseguir memorizar essa palavra 3 vezes mais rápido, porque o teu cérebro vai conseguir associar aquela palavra a alguma imagem ou alguma outra coisa. Então vai ficar mais fácil de você memorizar, tá? Se você só lê, o teu cérebro não vai conseguir associar aquela tua leitura a nada. Então a memória vai para a memória de curto prazo, ou seja, você não vai conseguir memorizar muito rápido. Você traduzindo, você criando frases, você lendo, você ouvindo, aí sim o teu cérebro vai correlacionar aquilo com alguma coisa importante e ele vai conseguir memorizar aquilo mais rápido. Então, pessoal, não tem segredo. Primeiro, pega a palavra que você não sabe, traduz ela, cria uma frase, cria várias frases, tá? Cria pelo menos 3 frases com a palavra. Pessoal, 3 frases é o mínimo. Se você conseguir criar 5 frases com ela e ler as 5, você não esquece mais aquela palavra em inglês, tá? Então é um vocabulário novo que você vai adquirir. Quanto mais frases você criar com palavras que você está conhecendo agora, mais você vai conseguir lembrar daquela palavra e menor é a probabilidade de você esquecer aquela palavra. Então você adquire vocabulário assim, lendo, criando frases com palavras que você não sabe e ouvindo, tá? Aí sim você vai estar aprendendo inglês de verdade, beleza? E pessoal, feito isso, você vai conseguir memorizar praticamente tudo que você quiser, fazendo desse método. Um texto de português, uma prova de matemática, qualquer coisa, tá? Então, primeiramente, antes de memorizar, tu tem que entender o que tu está memorizando. Então, não busquem memorizar, pessoal, só lendo, sem saber de nada. Primeiro, lê, aprende a tradução, aprende o significado e aí sim você busca memorizar no final, beleza? E pessoal, façam um teste. Peguem 3 falas e tentem memorizar as 3 falas desse jeito que eu falei hoje, tá? Primeiramente, lê a sua cena, dobra a folhinha. Pesquisa palavras que você não conhece, circula elas, por exemplo. Você está lendo lá, Hi, my name is Brian Lopes and I am 35 years old. O que é 35? Não sei, vou pesquisar. 35 é 35. Beleza, vou criar uma frase com 35. I am 35 years old. Eu tenho 35 anos de idade. Pronto, criei uma frase, excelente. Cria outra. I have 35 cats. Eu tenho 35 gatos. Beleza, cria outra. I have 35 friends. Eu tenho 35 amigos. Perfeito. E vai criando outras. Criou frases o suficiente para não esquecer mais daquela palavra, aí você vai para outra. E faz isso até você terminar todas as palavras que você não conhecia da sua cena. Terminou tudo, aí você começa a ler para memorizar. E, gente, dessa maneira você vai ficar com o inglês top, tá? Eu te garanto. Vai chegar um momento que você não vai nem mais precisar estudar para sua cena. Porque você já vai saber as traduções, as palavras, o que significa. Então você vai fazer igual eu. Gente, na cena 9 eu consegui memorizar ela em menos de 3 horas. Enquanto a cena 2 eu fiquei 4 semanas e não consegui memorizar, tá? Então eu sou a prova viva disso. Então façam um teste e me falem como é que ficou pra vocês aí, beleza? Então pessoal, see you. Mandem mensagem pra mim, avisa se vocês estão conseguindo, avisa se você tá com dúvidas, beleza? Bye bye guys. Outra coisa. Vou mandar no WhatsApp de vocês o áudio das 18 cenas gravadas, tá? Então vê qual cena você tá, assiste lá e ouve, beleza? See you, bye bye!